E aí pessoal, tudo bem? Ó, o Luiz aí novamente. Hoje eu vim bater um papo com vocês aqui sobre a higienização do vaso cassete. Esse vaso aqui, para mim, é um dos melhores vasos sanitários, o sistema de vaso sanitário portátil que lançaram. Por quê? Você consegue armazenar o detrito aqui, fazer o descarte por fora do trailer, né? Sem fazer sujeira lá dentro. Só que esse vaso aqui, ele tem um problema. Se você não souber utilizar ele causa um certo transtorno. E eu vou explicar para vocês hoje aqui sobre isso. Algumas pessoas utilizam esse vaso de forma errada, tá? Por que de forma errada? Esse vaso aqui, ele fica encaixado lá, vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Ele fica encaixado lá embaixo do vaso sanitário, né? Quando a pessoa empurra essa alavanca aqui, para poder abrir e fechar o registro aqui em cima, o que acontece? Nós temos um vão entre o vaso e a porta a portinha lá onde acomoda ele. Então esse vão aqui de aproximadamente 10 centímetros é o suficiente para acontecer o que? A movimentação do vaso, quando você empurra a alavanca, faz com que ele saia do lugar aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês lá e aí o que ocorre, o que acarreta quando isso acontece. Então vem comigo. Aqui, gente. Aqui onde ele fica condicionado, tá vendo? Então o que acontece? Você tá vendo aqui? Existe um espaço. Eu vou colocar aqui o vaso, tá? Desculpa, eu tô com a mão só. Coloco o vaso aqui, né? Coloca o vaso aqui e você empurra, correto? Então, lá em cima tem uma trava. Só que se vocês perceberem, existe uma distância entre a porta e o vaso, correto? Quando alguém empurra a alavanca de lá para cá, acontece às vezes o que? Desse vaso se mexer. E aí ele sai da posição lá. E o que acarreta? Geralmente a urina vem toda para cá, para esse reservatório aqui embaixo, para esse suporte. Foi o que aconteceu comigo hoje. Então eu estava aqui fazendo a higienização, porque um amigo utilizou e não sabia desse probleminha, né? Não sabia utilizar o equipamento. Amigo que não é campista utilizou. Então, essa solução aqui, quem me trouxe foi o Daniel. Vou botar a foto dele aí no... Daniel, amigo nosso campista, ele me mostrou que se você colocasse um suporte que justamente compensasse essa distância entre o vaso e a porta, o que acarretaria? Olha lá, ele não deixa o vaso se movimentar, entendeu? Esse suporte aqui, no caso, eu fiz de isopor, tá? Eu encontrei um pedaço de isopor e fiz de isopor, mas ele fez com papelão com fita isolante. E aí vocês podem mais ou menos ver a medida, são 3 dedinhos, tá? Ó, 3 dedos é mais ou menos a espessura. Então, qualquer suporte vocês consigam produzir aqui de 3 dedos, já vai ser o suficiente para acontecer isso, ó. Tá vendo? Compensar justamente essa folga. E aí, quando você empurra a alavanca lá, ele não vaza, ele não sai do local. Então, solução simples e acaba com o transtorno aí da utilização do vaso cassete. Eu vou mostrar para vocês lá dentro como é que como é que isso acontece. Então aqui, gente, ó, é o que eu estou explicando. Essa alavanca aqui, para você puxar a comporta lá, você precisa puxar essa alavanca, certo? Beleza, o pessoal utiliza o banheiro. Só que aí depois, na hora de voltar com a alavanca pro local, o que acontece, ó? Ele geralmente empurra, isso aqui, ó, empurra o cassete um pouco para trás.
é justamente, ele sai daqui, ó, da mira, ele sai aqui do nível da boquinha aqui de entrada aqui do detrito. Então, quando ele desnivela lá, essa urina vai lá para baixo daquele reservatório. Então, esse problema é resolvido justamente daquela forma, só colocando um suporte ali para compensar. Dica simples, tá? Para a utilização do vaso cassete. É um sistema fantástico, porém, se você não souber utilizar, vai te causar um dano. Nós tivemos a experiência de ficar 10 dias, 15 dias com esse trailer, utilizando direto. E ele não apresentou cheiro nenhum, nem nenhum problema. Mas só que nesse final de semana, um amigo precisou usar, uma amiga que não é campista, não sabia utilizar o equipamento. Então o que ela fez? Ela empurrou a alavanca e empurrou o seu reservatório junto. Como não tinha a travinha lá, o suportezinho lá para compensar aquele espaço, o vaso saiu do local e ela mijou direto no suporte. Então, espero que vocês tenham gostado da dica, apesar de simples, muito útil aí para quem tem um vaso cassete. Falou? Gostou do vídeo? Compartilhe com aquele amigo que também tem um sistema cassete. Falou? E acompanha a gente no canal aí. Um abraço.